Vida pelo Flamengo. Aniversário do Flamengo, nós vamos fazer um busto em homenagem ao Bruno Henrique. Então a gente quer homenagear alguns ídolos rubro-negros, como você, Bruno Henrique, em vida, jogando aqui, de frente para a nação. Então, no final desse ano aí, no aniversário de 15 de novembro, nós teremos um busto de Bruno Henrique para se juntar à galera dos grandes ídolos rubro-negros. Merece, né, galera? Merece demais, cara! Nossa! Temos aqui esse corte do programa F-Show da ESPN Brasil para falar da renovação de Bruno Henrique, para falar do nosso Mengão. Então, seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Só você que pode me ajudar daí, galera, com seu like e comentário. Quanto mais você comentar aqui no vídeo, mais você me ajuda. Sabia disso? É! E aí, já comece assim comentando. Eu amei, adorei a renovação de contrato de Bruno Henrique e mais, hein? Comente aí. Cara, Bruno Henrique merece muito esse busto, né, cara? Essa homenagem. Ele é ídolo. 17 títulos conquistados até aqui. Ele e o Arrascaeta, os maiores conquistadores de títulos do nosso Mengão. Vamos lá para o vídeo então. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui agora o que eles vão falar. Vamos lá. E que vai ganhar este busto lá no Flamengo. Como talismã da nação, podia ter um busto na Gávea também. Aí eu né? jogo pra você uma perguntinha deliciosa para falar sobre o tema. Bruno Henrique é o grande representante, se a gente for pegar dessa nova era vitoriosa do Flamengo. Tem Arrasca, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, mas daqui a 20 anos, quando você estiver aqui no F-Show, daqui a 20 anos, você vai estar aqui. Eu vou Daqui a 20 anos eu vou Vai estar ser aqui. show ainda o nome? Vai. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 20 dias, cara. Daqui a 20 anos. Será? Epa, vem novidade? Eu não Novidade? sei. Não sei. Eita, Se entregou. Você vai pra Copa? Ah, a gente tem um sonho. Vai não! Ele não vai não! Olha o Dias! Olha a fofoquinha aí, hein? O Pia tá me ajudando com a É? PTV ali, Flávio fotos, Rico, bastidores todas as... ali. Seria contratado, mas enfim. Sim, Bubu não vem amanhã. Por quê? Aguardem. É mesmo? Na bomba? A bomba. Bubu, A gente tem, vai mandar ele dentro da bomba pra lá. tem um pódio aqui, Bubu. Vamos tem um parecer pódio. no Canadá. A gente tem uma equipe espalhada por todos os Estados Unidos. E aí eu vou cuidar. Bubu, eu quero o Canadá. Você combina mais com o México. A México, festa pode ser mexicana. também, então. Vamos lá, Bubu. Vamos lá. Você tem um pódio aqui, primeiro, segundo e terceiro lugar. Tem 3 nomes: Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O Bruno Henrique está em que colocação como ídolo da nação flamenguista nesta nova era, neste novo período? Nação rubro-negra. Gabigol, 2. Arrasca, 3. Bruno Henrique. É? Porque o impacto de 19 é muito grande e ali o grande nome, aquele título épico, a virada contra o River, tem a assinatura, a firma de Gabigol. Bruno Henrique foi muito bem naquele período, o Arrascaeta não foi tão bem, foi bem, mas não tão bem. O Arrasca... Ele dividia com o Everton Ribeiro, né, protagonismo. ali O no Arrasca, meio. ele melhorou de 19 para cá, praticamente todo mundo diminuiu a produção. O Bruno Henrique, o Gabigol acabou saindo. O Arrasca, ao contrário, ascendeu, virou rei da América, por exemplo, tal. Então, para mim, o Bruno Henrique está atrás do Arrasca. Eles estão empatados em número de títulos, né? Qualquer time, eles estão jogando junto há 500 anos, todo título que um ganhou, o outro ganhou também. Empatados, né? Estão empatados os maiores campeões. Então, por isso, pode ser. Mas aí o Arrasca também tem que ter o busto. E o Gabigol, pra mim, ele passou um pouco porque a gente viu do Neymar, idolatria infantil, a conexão com a torcida, aquela coisa, o Maraca vai virar um inferno, final nos pênaltis com o Corinthians e ele... Eu tenho a sensação que hoje o torcedor rubro-negro dá mais valor, mais importância a Bruno Henrique e a Arrascaeta. Gabigol ficaria em terceiro lugar. Eu tenho essa impressão, não sei se é porque eu prefiro, né? Mas eu tenho essa impressão. Ou para você o Gabigol está à frente de Bruno Henrique e Arrascaeta? Comente aqui, cara. Dá debate, né? Dá debate. São ídolos, né? Consegue levantar o Maracanã e virar o jogo ali. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Então o Gabigol atingiu, para mim, mais o coração rubro-negro. Ele teve esse poder de decisão maior. E é uma questão de ser midiático e tal, então... Só que é engraçado, né? Os dois até... Parece aquela cena do filme do Velozes e Furiosos,
quando os dois carros se separam, lembra? Sim. Que virou meme? Virou aquele meme. Porque é o seguinte, o Gabigol queria ser tão valorizado e ter um contrato tão longo quanto o Bruno Henrique. Renovaram o Bruno Henrique por 3 anos e o Gabigol também queria um contrato longo. E aí, não, nessa daí, aí os dois que eram mega parceiros ali em 2019, não aqueles Gabigol de outro jeito. Aí o carro do Bruno Henrique seguiu na estrada, como o Vin Diesel, né, o Toretto, e o Gabigol saiu meio na linha Paul Walker, né? Saiu para a esquerda ali. Sabe por quê, cara? É porque assim, ó, veja bem, o último ano bom do Gabigol foi 2022. 2023 ele já foi mal. 2024 ele foi mal também, né? Ele não estava assim merecendo uma renovação de contrato de 5 anos com 50% de aumento de salário. A diretoria do Flamengo, Marcos Braz e Landim, ofereceram 1 ano de contrato com 50% de aumento, com renovação automática por metas, né? Se ele atingisse as metas, ele teria mais 1 ano de renovação de contrato. Daí o Gabigol não quis, ele preferiu sair, né? Daí ele saiu, né? Talvez nesse caminho tenha por exemplo, camisa do Corinthians, coisas que o Gabigol então, mas fez, aí, então, que o Bruno Henrique não nunca fez, né? E aí eu não sei se agora a direção do Flamengo vai pegar lá, chamar o Gabigol também no aniversário para fazer bolso e tal. Ah, não sei não. Não, então. Quer ver uma coisinha? Do quê? Eu vou deixar o Capita para ele falar. Por quê? O que o Capita sabe mais do Flamengo? Ele sabe que ele jogou no Flamengo, só isso. que é? Ele jogou no Maracanã lotado. Entrou em campo, a torcida gritou teu nome? Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou no Flamengo Maracanã lotado. Pedro, o Bruno Henrique, guardadas as devidas proporções, atenção porque eu vou falar. Ele é meio um Rivaldo, assim, sem muita mídia, mas ele é um cara que, porra, tecnicamente ele entrega. A gente fala da Copa de 2002, a gente fala Ronaldo. Aí a gente fala, teve o Rivaldo. Eu acho que em 2019... Eu acho os dois craques. 2019 você pode usar. O Gilberto Silva teve com a gente aqui outro dia, ele fala que para ele o melhor jogador daquela Copa é o Rivaldo. Para muita gente, para mim inclusive, o melhor jogador daqueles 6 meses de Jesus de 2019 é o Bruno Henrique. Agora, tem uma coisa que você não controla, Edu, e idolatria tem a ver com essa paixão fulminante, arrebatadora, que vai acessar ali o sentimento do torcedor em lugares que outros jogadores de uma vida inteira não vão acessar. O Gabriel, para mim, tem isso. Eu entendo quem coloca o Gabriel. O Gabriel, ele é o símbolo máximo de um jogo que simboliza o que é... Calma aí, vai espirrar. Espirrou! Deus te cria. Minha avó me ensinava. Aplausos ao vivo não tem como, né, cara? Vai sair, né? Aquela coceirinha vem e vai embora. Cara, se você pegar assim, em 2019, né, o Gabigol fez os 2 gols do título, né, da Libertadores. E foi super importante também, goleador no Campeonato Brasileiro. Depois... em 2022 também, né? Ele fez o gol do título, né? O tri da Libertadores em 2022. Então, assim, o cara tem essa marca, né? De fazer os gols decisivos, né? Só que eu dou mais valor em quem ficou, né? Quem renovou o contrato e quem continua ganhando. Por isso que eu falo, assim, que pra mim o Gabigol tá em terceiro dessa nova geração. Só aqui no Futebol Show você vê espirro. O jornalista é ser humano. É ser humano, gente. Eita, mãe. Vai. Não, tá desligado. Mas vamos lá. Aí, o Gabriel, não põe a culpa no ar, fez espirro. Ele é o protagonista do jogo, que é o símbolo dessa era vitoriosa do Flamengo, que é a virada por 2-1 sobre o River Plate em Lima em 2019. O Flamengo era o time acostumado a insucessos em torneios sul-americanos. De tempos atrás, de 2 anos ali antes, aquela Sul-Americana no Maracanã, ele era o time que era sempre formado para vencer no embalo, mas na hora H, o Flamengo vira essa chave naquela final. O Gabriel é o símbolo máximo daquela final, independentemente do desempenho do Bruno no ano. O que o Bubu fala, eu concordo, da ascensão do Arrascaeta. O Arrascaeta tem 31 hoje, o Bruno tem 35. Então, claro que também são momentos físicos distintos, e o Bruno depende muito mais da explosão, da velocidade, e ele sofreu em algum momento com lesões. Eu acho que ele tem muito mais a maturidade cerebral e do ponto de vista técnico, que ele vai alcançando o auge com o passar do tempo. Acho que são os 3. Acho que, para mim, é o Bruno
em segundo, Gabriel em primeiro, o Arrascaeta ali em terceiro, mas quem quiser colocar o Arrascaeta em segundo por ter vivido mais um outro momento, de mais protagonismo do Arrascaeta. Agora, o Bruno é um cara que há muito tempo ele vem entregando a alegria do torcedor. Quando a coisa aperta, chama o Bruno. Quando a fase não é boa, o Bruno tá lá. Quando a fase é ruim, o Bruno tá lá. Quando a fase é ótima, o Bruno tá lá também. Quando tem um título, é o Bruno sendo protagonista. Quando tem um clássico, é o Bruno resolvendo. Então, o Bruno é um cara que, para mim, foi o melhor jogador de 2019 e é um símbolo de um time que é campeão há muito tempo e ele está lá há muito tempo. O Gerson teve um momento e saiu, o Felipe era um lateral, depois virou técnico, mas saiu. O Gerson saiu, voltou e saiu de novo. Sabe, tem muita gente. O Rodrigo Caio, que foi um cara muito festejado, também já parou. Você tem muitos jogadores que foram muito importantes, mas foram saindo. Ficou essa base ali, né? De Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. E digo mais, eu entendo o torcedor do Flamengo que tem um carinho muito especial pelo Diego Ribas. Diego Ribas foi aquela primeira grande contratação, para além do Guerreiro, que foi um ponto fora da curva quando você tirou ele do Corinthians, o Diego Ribas. O tal do tão famoso Aeroflá hoje, o primeiro grande Aeroflá é a chegada do Diego Ribas ao Flamengo. E depois também tem o Everton Ribeiro, mas assim, o Diego Ribas, a contratação do camisa 10, um cara de protagonismo no futebol brasileiro, internacional, foi protagonista de seleção ali. Aquela chegada, eu entendo também o torcedor que tem um carinho. Então esses 5 para mim, sabe? O Diego com o Everton Ribeiro um pouco abaixo, mas a Arrascaeta, Bruno e o Gabigol, esse cara que é o símbolo do momento maior desse Flamengo, o Flamengo, enquanto ele não vier a ganhar um Mundial, pode ser que um dia ganhe, ele pode ter Libertadores, ele pode ter o gol do Danilo em Lima, ele pode ter a final de Guayaquil de 2022, mas a final de 2019 do River Plate, ela é emblemática, ela vira a chave. O Flamengo passa a ser um campeão, o tal malvadão, o temido por todos, porque agora ganha também, além de investir, de ter tamanho, agora ganha também, a partir daquela conquista ali contra o River Plate, que junta com o brasileiro naquele ano ali. Então, aquela virada ali, o Gabriel é a foto daquilo ali. E o Gabriel é muito mais midiático e tudo mais. O Bruno é um cara um pouco mais retraído. 22 ele fez o gol da final também. Mas joga muito. Agora, acho que é um Bruno momento. Tá desde sempre aí, servindo isso tudo para o torcedor. Entendo a decisão, a renovação, eu acho que ela é justa. Eu acho que a renovação, ela, muitas vezes, ela passa um ano a mais de contrato, se vai entregar, se não vai, com os gatilhos. O Bruno merece essa valorização e eu entendo o panteão que ele se colocou ali. 20 anos. Você vai estar aqui também com o Bubu, nós vamos estar aqui Que com isso, libera o capítulo. Esquece aquele negócio que você estava pensando. Copa de Esquece não, 2046. Capita. Vai viver sua vida, larga a mão disso aqui. Você acha que nós vamos olhar para a história do Bruno Henrique de uma maneira diferente? Porque a gente está vivendo, sendo contemporâneo é mais difícil de avaliar. Pô, o cara é maior. Porque o Bruno Henrique tem uma história belíssima, não vira busto à toa. E, ó, o diretor do Flamengo tem que fazer uma pro Capita lá. Eu acho que esse busto pro Bruno, eu acho que reflete muito isso que o Pedro falou daquela geração de conquistas e o jogador que permanece no clube até hoje. O Bruno Henrique, ele não tem a rejeição dele com a torcida do Flamengo é zero. É zero. Importante. Se você vai na torcida do Flamengo, jogou no Maracanã, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, ninguém vai falar. Do Arrascaeta também, eu acho que é muito próximo disso, se não forem, né, patamares ali iguais, né, com relação à idolatria, conquistas e o carinho do torcedor. Então, eu acho muito justo, eu acho merecido esse busto. Eu acho que vai abrir possibilidade para outros jogadores, né? Se você homenageia o Bruno Henrique, eu acho que com essa homenagem cabe um espaço também para o Arrascaeta, por exemplo. Né? Porque é um jogador também identificado, é um cara que, enfim, que usa a 10 do Flamengo, que tem uma importância muito grande para o torcedor também. Eu acho que o Gabigol, a gente vai, em cima do que o Bubu falou, eu acho que isso pode acontecer com o Gabigol, mas o Gabigol eu vejo isso acontecer depois que o Gabigol encerrar a carreira. Eu acho que tem alguns episódios que colocaram o Gabigol atrás nessa questão de idolatria momentânea de Bruno Henrique e Arrascaeta, por exemplo. Eu acho que pode acontecer, pode ser merecido também um busto dele, mas hoje não tem condição por tudo que aconteceu. Então, eu acho que eu acho que o busto ele deve aparecer pelo menos quando o jogador encerra a carreira, sabe? Porque, de repente, algum movimento dele com relação ao clube, uma saída de uma forma ruim, isso pode trazer um sentimento meio que de que não era o momento certo, né? Mas se for o momento que o BAP, o presidente, ele fala sobre isso, eu acho que o Bruno Henrique é um cara, essa é uma imagem bacana para você colocar como primeira homenagem esse busto em homenagem a essa geração que
que começou a conquistar tudo aí Eu pelo não te Flamengo a partir de perguntei, 2019. eu quero saber o seu e o pódio e o do Pedro. Qual que é? Arrasca, Gabigol Cara, e eu Bruno acho assim, Henrique. hoje, lá na frente a gente pode mudar isso. Claro. Como em 2019 era outro, né? Em 2019, aquele momento que o Gabigol fazia parte do Flamengo, ele tinha que ser colocado em primeiro lugar. O tempo passou, as conquistas elas são importantes, logicamente que são, mas o Bruno Henrique ele permaneceu no Flamengo, ele conquistou assim como o Arrascaeta. Então, para mim, hoje é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol em terceiro lugar. Boa, Capita. Ó, cara, eu sei, eu entendo quem pensa diferente, mas eu penso igual ao Capita. E aí, você pensa igual ou não? Participe do vídeo, galera, com um comentário. Quanto mais comentar, melhor. Pedro? Gabriel com Bruno em primeiro, Arrascaeta em segundo. Pô, que legal, um pódio dividido aí, gostei. E aí, Natália Ferrão, o que você achou de todo esse tema e o pódio da Natália? Eu acho que classificar em pódio é uma Isso é muito maldade. Exato. Não, mas nós gostamos. Uma história- um Não, mas sim. nós gostamos. particular, né? Se quiser eu falo o meu. Você pode gostar, eu posso não gostar. Mas eu gosto. Eu posso Geralmente fazer você o gosta de meu um clube, a também. gente gosta de outro também, né, Edu? isso. Você gosta de um clube, a gente gosta de É. outro. Bem diferente. Não, mas assim, todos eu aqui. falo pela história e importância de cada um em determinados momentos desde 2019 pra cá, cada um tem uma história. O Gabi talvez ele tenha arranhado com as coisas extracampo. Exato. A forma como as coisas foram se desmanchando e levando para uma saída dele. Mas a paixão exagerada acho que também alivia até os erros. Exato, Ah, claro. exato. Então assim, só que o cara foi fundamental e importante, fez gol em finais. Claro que sim. Inclusive antes de deixar o clube. Ele fez gol na final da Copa do Brasil. Então assim, é difícil. Para mim os três estão em primeiro lugar ali. Muito bom. Muito bem. Olha, eu noto claramente, você colocou os três em primeiro lugar, mas alguém tem que descer. Parte técnica. Se quiser eu falo aqui. Pra mim eu vou nessa... Eu também acho que o Bruno Mas os três Henrique... do Palmeiras. O Palmeiras tem Mas bustos, cita né? 3 nomes. Não, mas o Palmeiras tem alguns bustos, Valdemar Fiume, Marcos, Não, ele tá falando desse momento agora. Na história do Palmeiras. Não, pega do Abel pra frente, porque é quando volta a ganhar Não, a Libertadores. me pergunta que eu falo. Você tá falando Flamengo, do Flamengo Minha do ideia, 19 eu pra queria que cá? você falasse os três. Você é o presidente história. do Palmeiras. Você vai ter que colocar 3 bustos. Esquece então os caras do passado, Marcão, É, do Abel Berdan e pra tal. cá, era Abel. Dessa era o segundo e o terceiro no pódio. Eu colocaria... mas não, tira o hino, que aí é desrespeito com o Mengão que tá na tela. Eu colocaria... Gomes. o Gustavo Gomes. Primeiro? Não primeiro, mas calma, vou citar os bustos, depois eu vou dirigir, vou distribuindo. Gustavo Gomes mereceria um busto. O Dudu mereceria, embora a torcida, não sei, pra mim tá no mesmo nível ali do Gabigol. Saiu, mas o Dudu merecia. Ih, rapaz, eu tô na dúvida se o Everton ou o Veiga, mas eu acho que... eu colocaria aí Pensa, hein? Ele fica falando no meu ouvido, aí fica me borrifando. Ele tá perguntando do O Breno que ele Lopes. sugeriu? O que ele sugeriu? Só pra eu saber. O Davidson merecia, Não, mas Mas é que depende do No caso momento, do né? Edu? Palmeiras, pra mim, Se era o você Abel fosse- Ferreira. o Abel, não, tira o Abel. Se você É fosse jogador. fazer como aconteceu com o Flamengo e o Bruno Henrique, se você fosse fazer um busto hoje de um desses jogadores que você citou, hoje, o Palmeiras vai fazer um busto hoje, você é o presidente. queria o Quem Rony. você Gustavo colocaria? Gomes. Exatamente. Porque o Gomes tá achei lá, que ele fazia o continua. Rony. Eu acho que isso Mas entra o muito. Dudu caberia um busto, mas em que momento? Quando ele encerrar igual do Gabigol. Exatamente, exatamente isso. Rony, eu amo o Rony, mas não é o Davidson. Gerou é um muito desgaste. particular. O Everton Contar a merecia história. também. Os meus primos Veiga. menores são muito tricolores, né? Torço pro Fluminense, são muito tricolores. E um deles é muito fã do Gilberto, lateral, porque em algum clássico, algum Fla-Flu, não lembro aquele o lateral Gilberto deu um esquerdo. rolinho no jogador do Flamengo. Então aquilo ali mexeu com ele, ele é muito particular, Edu. muito Mas é por isso que eu particular falo. Ô, Nath, você tem que botar em 1, 2, 3, não tem problema. Porque ninguém tá nem aí Amor com a nossa pra- opinião. amor pra Essa é a modificar. verdade. Se eu botar 1, 2, 3, Então, mas é porque eu não Cante quero comigo colocar. outra vez. mas põe. Não, mas eu não quero, eu tenho que pôr uma coisa Alguém vai ter você que ir pra um quer. lado e pro outro. Vai, escolhe. Não, pra mim os três são Olha lá, o Arthur fundamentais. falou que tem pra que mim, pôr. ó, Ordem o Arthur alfabética. não falou no meu ouvido, ele Fala falou aí, no seu Arthur. ouvido. Vai lá. Põe em ordem O Pedro, alfabética. ele pode colocar um... Não, foi mas parte ele pôs técnica. um. Pôs Parte parte técnica. Aí aceitamos. Mas tem que cair. Eu acho tem que o Gabi, pela importância que ele teve nos gols na final e na virada, ele é o primeiro. Aí pronto. E pra mim os outros estão juntos. Pronto, tá bom. Mas precisamos ter. É, porque a gente estava falando com relação à importância de a fazer um importância, busto. o olhar, né? é. Mas você acha que hoje, Nath, por exemplo, você acha que o Gabigol hoje, se o BAP chega hoje e fala isso... Não, não vai fazer um busto. Não, eu tô falando, mas é não, isso que eu tô você falando não dessa faz forma, hoje. né? É Se o igual presidente a- do Flamengo chega hoje e fala assim, bom, torcida, eu tô fazendo um busto aqui do Gabigol aqui pra colocar como homenagem. O torcedor vai olhar Ah, o de forma torcedor- diferente
Mas o que olha torcedor é para um busto do passional, Bruno o torcedor Henrique. tem a questão de como ele isso, sai, assim. mas Sim, o torcedor claro. tem total gratidão. Não, sim, E o sim. Gabigol é da outra gestão, meu amigo. O É. Bato não vai Não, fazer eu busto falo, pra eu falo ninguém. com relação aos movimentos, né? Não, mas que isso a maneira pesa como o também. Gabigol É, lógico que se pesa. posicionou depois, e o Bruno Ó, Henrique por ter e outra, ficado. Capita, Um cara que certeza. fala que quer encerrar a carreira no Flamengo. Você falou um Agora negócio. faz uma enquete se o torcedor do só Flamengo título mais também. apaixonado Faz uma relação queria com o torcedor. A enquete do, Então, a é isso estátua aí. do Gabi ali. Ó, responde Tá no louco. chat aí se você queria o busto do Gabigol. E o Capita falou, é verdade, ficou na minha mente. Eles pegaram o cara logo de cara que não tem rejeição. Lógico, claro que Porra, sim. faço do Bruno Henrique, Lógico ganha a que o galera. Arrascaeta merece, Merece. o Gabigol merece Mas um pouquinho mais pra frente. Entendeu? Mas lógico que eles quiseram fazer uma homenagem pra essa geração em um cara que tem rejeição zero com relação à torcida do Flamengo. E isso é muito importante pra esse tipo de movimento. Pra mim, tinha que ter um busto do Capita do Flamengo. casa. Deveria ter. E na Ponte Preta. no Colocar um busto na minha casa, meu, eu quebro. O medo do busto é que o desenho não fique tão bonito igual a pessoa, Não, né, aí Bubu? é Do Cristiano Acontece. Ronaldo fizeram um pra ele que pelo, mas parecia eu. É mais difícil. Agora, o Cristiano foi lá ver o negócio na estátua, a cara parecia a minha, cara. Imagina. Ele tem vontade de quebrar. Ele ficou só olhando. Ele falou, cara, vou mandar um cara na madrugada que dá uma pau. Não, cara. Mas o meu... Pô, ele tava meio robusto ali. É, tava o ali meu todo medo disso. Tem uma vaidoso. estátua legal, cara, do Alex na Turquia. É. Pô, a do Alex. Tá bom, né, galera? Tá bom, né? Vamos comentar aqui um pouquinho, né? Antes de encerrar o vídeo. Você comentou, cara? A Arrascaeta também terá o seu busto na Gávea, né? Em algum momento, né, galera? Eu não sei se será no próximo ano, no outro, ou quando ele encerrar a carreira. O Gabigol também terá um busto no futuro, né? Acredito que quando o Gabigol deixar de jogar, parar de jogar, ele vai também ser homenageado, vai ter um busto lá, porque ele merece também, né, galera? Agora não. Agora o cara tá jogando no Santos, ele é do Cruzeiro, né? Tá emprestado ao Santos. Então, neste momento, não. Pegaria muito mal, né, cara? O Bruno Henrique merece, igual o capitão falou aí, né, cara? O Bruno Henrique tem rejeição zero, né? Todo mundo gosta dele, como o Arrascaeta também, né? Acredito que agora, no aniversário do Flamengo, neste ano, no fim do ano, né? Vai ser o do Bruno Henrique. Daí no ano que vem eu acredito que eles vão homenagear o Arrascaeta, fazendo o busto do Arrascaeta. Gabigol, quando ele se aposentar, eu acho que ele vai ter um busto lá. Sabe um cara que merece também um busto? Felipe Luiz, cara. Como jogador e como treinador. Ele merece também um busto. Ele merece essa homenagem, né? Só que o Felipe Luiz, eu acho que vai demorar um pouco mais, porque ele agora é treinador e no futuro ele pode vir a treinar qualquer time no Brasil, né? Então, assim, eu acho que por agora vai demorar um pouquinho. Por agora não, mas no futuro distante o Felipe Luiz também merece ter um busto lá na Gávea, lá no CT Ninho do Urubu, né, por exemplo. Valeu? Comentou? Muito obrigado, então. Tamo juntos. Estou aqui para isso, para trazer para você, para separar aqui os cortes do nosso Mengão. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.